Queridos a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Hoje iremos fazer o resumo da lição 7, que tem como título Paulo, o plantador de igrejas. O texto áureo encontra-se em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9, em Atos, capítulo 13, versículos do 1 ao 3, e o capítulo 16, versículos do 1 ao 5, o 9 e o 10. Nós não iremos ler em virtude de nossa proposta de fazer o resumo. O objetivo geral da lição: motivar a igreja local para plantar igrejas. Hoje nós vamos ver o fator motivacional que nós podemos aplicar das lições de Paulo, da vida ministerial dele de plantador de igrejas, para a nossa experiência na atualidade. O ponto central da lição diz: a experiência com Cristo é o fator motivacional para plantar igrejas. Nós fizemos aqui o resumo, só lembrando que no final de cada vídeo nós deixamos à disposição o resumo para quem quiser fazer um breve retrospecto, uma revisão, ou até mesmo utilizar nas aulas de escola dominical, pode ficar à vontade. Nós fizemos aqui um resumo, da lição de acordo com a proposta da didática da lição. O primeiro ponto, o comentarista fala: Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. Nós colocamos aqui abreviadamente desbravador sobre a obrigação. Primeiro ponto, Paulo, o desbravador. Diz o comentarista que Paulo foi o grande desbravador da fé. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho. Nós vemos que a vida de Paulo foi dedicada inteiramente a pregar o evangelho e cumprir a missão dele, cumprir a vocação para a qual Cristo chamou. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 14, diz o texto: Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes. E assim, o quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo, ele se sentia devedor para com o evangelho a qual ele foi chamado para pregar. E ele disse: eu sou devedor a gregos e a bárbaros. Sábios e ignorantes são termos ali utilizados como sinônimo, tanto para gregos, sábios, como para bárbaros, ignorantes. Então ele se sentia devedor para com as nações, para com a chamada com que ele foi chamado pelo Senhor. Ele se sentia devedor para pregar para estas nações. E ele disse: se depender de mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Veja que outra coisa interessante, como Paulo, desbravador, é a sua contribuição na plantação de igrejas e crescimento da fé cristã. O comentarista, ele fala que a vida ministerial de Paulo nos constrange a semear o evangelho e plantar igrejas. Paulo, ele foi um desbravador. Hoje nós podemos utilizar os ensinamentos de Paulo como plantador de igrejas para também proclamar o evangelho e fundar igrejas, plantar igrejas. O número 2, uma gloriosa obrigação. Paulo, ele foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Em Efésios capítulo 3, versículo 1, o comentarista, ele faz a citação do texto e diz: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. O termo gentil aqui significa nações, todo aquele povo que não pertencia à linhagem judaica. Então Paulo, ele se sentia preso por Jesus Cristo, com essa obrigação dada pelo Senhor de cumprir o seu ministério para pregar às nações, pregar aos gentios. E o compromisso dele era justamente com Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, disse Paulo àquela igreja: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho.
E se faço de boa mente, é o verso seguinte, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Veja que Paulo ele sentia-se obrigado a pregar o evangelho, para o qual ele foi vocacionado. E ele disse, se eu faço de boa mente, eu terei prêmio. Todo aquele que também prega a palavra de boa mente vai ser coroado, premiado pelo Senhor, vai receber a recompensa. Mas ele diz, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiável. Ou seja, um período de tempo. Um tempo que Deus ele permite para aquele que de má vontade também prega. Nós devemos fazer a obra do Senhor de boa mente, porque temos um compromisso com Cristo. Nós temos um compromisso com o Senhor. Paulo se sentia naquela obrigação. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. O número 3, plantação de igreja, uma parceria. Veja que o comentarista, ele bota aqui uma parceria dupla. O trabalho é duplo, tanto do homem como de Deus. Na leitura bíblica em classe, ele faz a citação do texto para mostrar que o homem ele trabalha na obra do Senhor, mas quem dá o crescimento é Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz Paulo àquela igreja, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Veja que Paulo, ele colocou os alicerces daquela igreja, foi quem primeiro anunciou o evangelho em Corinto. Ele foi quem fundou aquela igreja de Corinto. E Apolo, ele contribuiu, dando a sua contribuição, a sua parcela de contribuição com aquela igreja no ensinamento. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu acrescentei em João capítulo 12, versículo 24, a metáfora da semente que Jesus relaciona a sua morte. Ele diz, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Ele falou de sua morte, ele morreu. E por causa de sua morte, da aceitação da mensagem da cruz, da palavra de Deus através da morte de Cristo e sua ressurreição, deu muito fruto. Igrejas nasceram através dos apóstolos, através dos discípulos, através dos cristãos. Então veja que ele usou a metáfora da semente. E a metáfora da semente é algo interessante, porque aquele plantador, aquele pregador, as pessoas que anunciam a palavra, você só vê mesmo a mensagem, mas quem dá o crescimento, quem faz a obra no coração do homem é o Espírito Santo. Lá em João capítulo 16, versículos 7 e 8, Jesus quando fala do Espírito Santo diz, e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Para o judeu, a metáfora da semente era algo extraordinário, porque o homem quando plantava a semente, ele só via o grão caindo na terra e o trabalho do homem era só cobrir aquele grão. Mas todo o crescimento, a partir da planta nascendo até os seus frutos, eles viam como um milagre de Deus. E realmente foi um milagre. O trabalho é do homem. O homem planta, mas Deus é quem dá o crescimento. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo, somos cooperadores e a igreja é a lavoura e o edifício. Observe que, ainda na leitura bíblica em classe, diz Paulo, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo a sua obra. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja que ele usa mais uma vez para a igreja de Corinto, a qual ele está escrevendo, a metáfora da lavoura. O homem quando trabalha na lavoura, o milagre acontece porque Deus é quem faz nascer e faz crescer e dar fruto. E o edifício, todo cooperador da obra, a partir daqueles que têm o projeto, fiscalizam, aqueles que cavam o alicerce, que faz a fundação, os que sentam o tijolo, aqueles que edificam a parede, todos eles são cooperadores. Mas veja que Deus é quem dá a planta, a direção, as ideias, o esforço, a saúde, tudo vem da parte de Deus.
É por isso que ele usa essa metáfora. Nós somos cooperadores. A igreja, para os cooperadores, é lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores na obra do Senhor e estamos para tanto trabalhar na sua obra como para edificar a igreja de Cristo. Louvado seja Deus. O segundo ponto. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Número 1. Uma igreja missionária. Aqui, o comentarista ele faz a citação de Atos capítulo 13, versículo 1, para dizer que lá na igreja de Antioquia, ela era rica em líderes. Nós fizemos um comentário a respeito de Atos 13, na lição passada, a lição de número 6. Está aqui na descrição, se você quiser, pode assistir. Nós comentamos a respeito da chamada de Saulo e Barnabé pelo Espírito Santo. Mas diz o texto lá de Atos capítulo 13, versículo 1, está na leitura bíblica em classe também, diz, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Note, profetas e doutores. Aí ele faz a relação, ele cita, dizendo, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A igreja tinha muitos líderes e foi o ponto de partida para plantar igrejas. Veja que o versículo 2, o Espírito Santo fala com aquela igreja dizendo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Veja, o Espírito Santo falou. E um dos propósitos de Lucas em Atos dos Apóstolos é mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem personalidade, ele tem vontade, e essa vontade é revelada aqui no texto de Atos para a liderança daquela igreja. Havia profetas e doutores, e ele apartou a Barnabé e a Saulo para a obra. Louvado seja Deus. No versículo 3, mostra que na igreja missionária de Antioquia havia um procedimento. E observe que eles não estavam na igreja de qualquer forma. Diz o texto, jejuando e orando. Eles serviam ao Senhor na igreja de Antioquia e nessa ocasião eles estavam em plena campanha de oração e jejum. O Espírito Santo falou e foi o ponto de partida para a implantação de igrejas. Dali surgiram a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária foi justamente Paulo e Barnabé apartados pelo Espírito Santo, separados pelo Espírito para as missões. Eles estiveram na ilha de Chipre, em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, respectivamente nos textos de Atos 13, versículos 4, versículo 14, em Atos 14, versículos do 1 ao 28. O Espírito Santo é quem opera e dá o crescimento. Observe que a partir da chamada do Espírito para eles dois, a obra de missões, a primeira viagem missionária aconteceu e Paulo fundou igreja nessas cidades. O Espírito Santo é quem operava na igreja de Antioquia. Nós poderíamos tirar, fazer uma aplicação para hoje. Deve ser o Espírito Santo que opere, que fale, que chame, que envie. É o Espírito Santo que ainda opera e sempre vai operar e dá o crescimento da igreja. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 20, diz o texto de Marcos que os discípulos, quando partiram, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. É Jesus quem coopera e ele deixou o Espírito Santo para representá-lo. Ele é a terceira pessoa da Trindade e ele representa tanto o Pai como o Filho, como disse Jesus. Ele cooperou junto com os discípulos, diz o texto, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Quando se prega a palavra, os sinais acompanham. Que sinais são esses? A partir do versículo 15, quando ele diz, indo por todo mundo, a tradução literal, pregar o evangelho a toda criatura, aí mostra os sinais, salvação, libertação, cura e batismo no Espírito Santo. É o Espírito quem coopera. E é ele quem faz acontecer a obra. É ele quem dá crescimento, faz nascer, crescer e dá prosperidade à obra do Senhor. A segunda viagem missionária, Paulo ele visitou igrejas já fundadas. Entre elas, na Ásia e na Europa. Derbe, Listra, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto.
Éfeso. Aqui está uma relação das igrejas que Paulo, nessa segunda viagem, ele visitou. Aqui nós vemos uma mudança de rumo no ministério, dada também pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 16, os versículos dos 6 a 10, está na lição, o versículo 9 e 10, nós vamos aqui fazer o comentário, que diz o seguinte: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Note, nos versículos anteriores, Paulo ele foi impedido, juntamente com os discípulos, de pregar o evangelho na Ásia. Observe, o Espírito Santo ele guiava as missões, ele mostrava os lugares e às vezes acontecia de também impedir a pregação em determinados lugares. Mas no contexto ele mostra o porquê desse impedimento. De noite Paulo teve uma visão e diz o texto, apresentava-se o varão da Macedônia e dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois da visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Observe que existe uma mudança de rumo da Ásia para a Europa. E foi justamente através da visão dada pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo quem guiava as missões para plantar igrejas, fundar igrejas. E Paulo ele era obediente à chamada e à direção do Espírito Santo. O ponto 3 vai falar das características de um plantador de igrejas. Que características nós podemos ver em Paulo que nós poderemos também aplicar para os dias atuais, para os plantadores de igreja, para aqueles que pregam a palavra, que fundam igrejas? Primeiro, motivado pelo chamado. O plantador de igrejas tem que ser motivado pela sua chamada. Paulo ele era consciente do chamado divino. Nós vimos nas lições passadas, Paulo ele foi vocacionado pelo Senhor e ele era consciente de sua chamada. Lá em Atos capítulo 16, versículo 14, diz o texto que Jesus chamou ele no caminho de Damasco em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? No decorrer de seu testemunho diante do rei Agripa, ele fala no versículo 19, dizendo que ele foi obediente à sua chamada. E nós poderemos dizer que somos obedientes ao chamado divino? Queridos, o fator motivacional do plantador de igreja, daquele que prega a palavra, tem que ser realmente a chamada divina. A sua motivação é a consciência daquilo para que Deus nos chamou. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz Paulo àquela igreja, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Note, é Deus quem opera no homem, naquele que prega a palavra, no cristão, o querer e o efetuar. O querer é a vontade de fazer. Eu não sei qual é a sua chamada, quem sabe, mas se você ainda não conhece, procure conhecer para aquilo que Deus lhe chamou, para aquilo que Deus colocou uma vontade de fazer no seu coração. Note que ele é quem opera o querer, mas também o efetuar. Ele abre as oportunidades para que a sua vontade seja cumprida na vida do homem. É Deus quem opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Veja que o homem ele também é experimentado no deserto da vida. Assim como Paulo passou no deserto da Arábia. Nós já vimos isso em lições passadas. Em Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18. Diz o texto que ele não tornou a Jerusalém, mas ele foi para a Arábia. Retornou a Damasco e passados 3 anos foi a Jerusalém para ver a Pedro. Era o propósito dele de ir a Jerusalém. Primeiro contato que ele teve com os apóstolos do Senhor, assim que ele foi chamado 3 anos após para ver a Pedro. Ele foi para o deserto da Arábia. Na atualidade também os plantadores de igreja, aqueles que pregam a palavra, também passam pelo deserto da vida. Não literalmente como Paulo, que foi para o deserto da Arábia. E deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de isolamento, mas deserto também é lugar de aprendizado. Nós também, como plantadores de igreja, aqueles que pregam a palavra, passam também pelos desertos da vida. Pode ter certeza que alguma situação Deus cria para ensinar a você, ensinar
aquele que prega a palavra. Essa situação é chamada de deserto da vida. As experiências que passamos com Deus, Deus ele nos ensina também para que possamos fazer a sua obra, motivado sim pelo chamado divino, aquilo que Deus colocou em nosso coração fazer. O deserto da vida, Deus ele foge ao nosso caráter. Louvado seja Deus. Ponto 3. A igreja segundo as Escrituras. Note que a igreja deve ser segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a palavra de Deus. A igreja local é lugar, relacionamento com Deus, amor pelo pecador, e o comentarista acrescenta aqui algumas coisas. Nós não colocamos em virtude do espaço, mas eu vou ler aqui. É lugar também de dons espirituais, ministeriais e de serviço, ter autoridade do alto para expulsar demônio, curas através do nome de Jesus, pregação fiel à palavra de Deus, lugar de oração, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é Deus quem dá o crescimento e a prova. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, mais uma vez o texto que o comentarista ele coloca aqui, que faz referência à leitura bíblica em classe. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Queridos, nós, através desse resumo e da lição 7, como Paulo era um plantador de igrejas, nós também temos a missão de dar crescimento, dar prosseguimento à obra do Senhor. Fazendo um resumo desse, eu poderia convidá-lo para visitar o nosso Instagram. Nós fazemos alguma coisa na obra do Senhor. Somos cooperadores. Visite o nosso Instagram, Cristão Missionário. Eu vou deixar aqui na descrição. E observe lá nos destaques algumas coisas que nós fazemos cooperando com a obra no sertão, cooperando com a obra no interior do nosso estado. Todos nós temos responsabilidade na obra do Senhor. Você também é convidado pelo Senhor para também contribuir com a obra do Senhor. Contribua com seu tempo, com seu talento, para aquilo que Deus lhe chamou. Contribua com suas finanças e pode ter certeza que você vai ver o resultado da obra, porque é Deus quem dá o crescimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.